Então, boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso encontro. Boa tarde a quem está nos assistindo ou irá nos assistir mais tarde. Antes da prece, eu vou dar os recados, né, que senão a gente acaba esquecendo depois. Então, nós temos primeiro a revista digital, que já está no site do Harmonia e Luz, então é só acessar. Eu ainda não tive a oportunidade de visualizá-la, mas disseram que está muito boa a revista. Então, quem tiver, né, puder acessar, faça isso. Daí nós temos a arrecadação de alimentos, nós temos uma campanha aqui específica em nome da Michele, que é a trabalhadora da segunda-feira, que ela está fazendo uma campanha recolhendo alimentos. Deve ser um trabalho de faculdades, né? Então, quem quiser trazer o alimento específico para a Michele, pode trazer. E para casa, é só nos entregar aqui, que a gente também agradece. O Evangelho online, segunda, quarta, sexta e domingo, às 8 da noite. Então, é acessar pelo Instagram, acessar lá que a gente vai ter uns minutos de Evangelho. E as nossas campanhas normais, que é os lacres de alumínio e as tampinhas, certo? Então, é isso os nossos recados. Então, nós vamos iniciar. Eu só vou ler uma mensagem aqui do Gotas de Esperança. Deus está dentro de você. Não busque o socorro de um Deus que está só no infinito, longe de você, ausente. Deus está também dentro de você. É ali a sua morada, bem no seu coração. Você pode falar com ele a hora que quiser. Procure-o. Ele aguarda a sua visita. Vai receber você com grande amor. Deus se localizou dentro de você porque, estando ali, mais o ouve. Então, Deus está dentro de nós. Não está lá no infinito, né? Está aqui junto de nós. Então, vamos fazer a nossa prece. Fechamos os nossos olhos. Vamos nos colocar à vontade, elevando o nosso pensamento a Deus, a esse Pai amoroso, misericordioso. Agradecer a Ele por estarmos aqui hoje neste lar, todos juntos. Agradecer ao Mestre Jesus, que trouxe os seus ensinamentos para que melhor pudéssemos trilhar o nosso caminho. E também vamos agradecer aos nossos amigos espirituais, protetores desta casa, que aqui estavam a nos esperar. Desde o início do dia, vieram aqui preparar este ambiente para nos receber, nos atender nas nossas necessidades, nas nossas rogativas. Então, agradecidos por tudo isso que temos aqui a nosso favor, vamos abrir este momento com paz no coração, com o pensamento voltado ao alto, ao bem, à luz, e vamos desejar que a paz esteja com todos, hoje e sempre, e que assim seja. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde também aos internautas aqui do Harmonia e Luz. Depois da oração da Joana, vamos entrar no nosso assunto de hoje sobre Espiritismo, que é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Mas antes de começar a falar, enquanto eu estava ouvindo aqui a prece, me lembrei de uma parte, né, de Jesus e da história de Jesus, quando ele foi procurado, ficou muito famosa, né, na liturgia cristã, que um soldado perguntou para ele, né, se ele podia salvar uma pessoa que estava longe, porque ele disse: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se dizeis uma só palavra, serei salvo. E Jesus curou à distância, né, a filha do soldado romano, que depois se converteu. Então, falar sobre perfeição é meio complicado, né? Quando Jesus dizia sede perfeitos, e aqui no Evangelho, né, tem nessa edição na página 271, dividido em capítulos, alguns caracteres da perfeição, que eu vou só ler esses aqui para que a gente converse um pouco sobre isso, né, sobre o homem de bem, os bons espíritas,
a parábola do semeador, o dever, a virtude, né, os superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. E eu sugiro, né, que quem tem o Evangelho entre e leia, né? E se não tiver, é bem baratinho aqui, né? Pode comprar, ajuda a casa e também vai ter um livro muito bom. Talvez o melhor que eu tenha lido até hoje de todos os outros, né? Que é o Evangelho, organizado através de um trabalho criterioso de Allan Kardec e a Sociedade Espírita de Paris, e autorizado pela doutrina que Jesus planejou como Consolador prometido, o Espiritismo, no século XIX, não oriundo de uma única pessoa, o que talvez fosse um pouquinho mais, né, fadado ao charlatanismo, ao fracasso, né, ao falso profetismo. Então a Sociedade de Paris passou a receber, através, né, de um plano de Deus muito bem planejado, administrado por Jesus, sinais de intercâmbio com os espíritos de todas as partes do planeta, através de cartas na época, e que coincidiam. E as experiências de Allan Kardec com os médiuns que ele tinha à disposição, e as médiums, né, inclusive a sua esposa, foi através de outras obras que ele escreveu, não apenas essa, mas, por exemplo, O Céu e o Inferno, né, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, percebendo que há mais do que aquilo que tinha chegado até nós, até ali, através do exercício do cristianismo, né? Que foi sufocado nos primeiros tempos. A gente repete isso porque sempre que a gente volta a falar sobre isso, a gente parte de uma base para chegarmos ao ponto, né, que a gente quer contextualizar filosoficamente ou religiosamente, que seja, e também para pessoas novas que vão conhecendo pela cultura espírita um ponto de luz bem vigoroso, de atração para nossa compreensão, primeiramente, da fé raciocinada e, posteriormente, né, os processos de evangelização interior e reforma íntima. Porque nós vamos compreender o porquê precisamos raciocinar sobre essas coisas em busca da felicidade cristã, que é um caminho que nós há muitos e muitos e muitos séculos viemos tentando acertar, e a reencarnação nos permite, né, portanto, o infinito recomeço. Mas não a infinita procrastinação, né, não o infinito empurrar com a barriga, porque nós temos muitos caminhos para chegar à perfeição. E Jesus sabia disso. Ele dizia que o reino não era deste mundo, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai a não ser por ele. O que isso significava? Que o processo que nós estamos envolvidos, tipo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, significa eu não sou perfeito, eu não sou santo e eu tenho um monte de caminhos ainda a decifrar dentro da minha própria consciência para chegar a entendimento do amor, da humildade incondicional que Jesus pregava e a liberdade plena desse processo de reencarnação que é cheio de dores, né, de problemas, de doenças, num mundo de provas e expiações e tentações ao qual nós estamos subjugados quase que na maior parte das vezes. Não fosse assim, nós já estaríamos libertos, né, dessa nossa condição de nascer, viver, morrer e ter que renascer, né? Até conquistarmos a vida eterna. O que significava isso? Até conseguirmos a liberdade desse processo. Quantas vezes for necessário, nós teremos que voltar a mundos de acordo com a nossa vibração espiritual. Isso foi explicado no começo do cristianismo. Havia um fenômeno mediúnico mais amplo para os cristãos que para os seguidores de Jesus, não somente para os apóstolos, mas, porém, a partir, né, de que se misturou com o poder material, chegamos à era do materialismo pleno, profetizada, né, na medida da compreensão tecnológica que se tinha na época por João Evangelista com precisão, de que nós chegaríamos a uma encruzilhada, e esta encruzilhada nos obriga então às escolhas mais vigorosas
com relação aos nossos próprios destinos, porque é isso que nós deveremos prestar contas ao nosso Pai Criador, que, como disse aqui a Joana na prece, está em tudo, tudo Ele manda e nós somos parte dele, né? Assim como diz o espírito, né, de Meimei, falou para Chico Xavier que nós não precisamos procurar Deus fora de nós, mas sabendo que na nossa consciência Ele está. Aí eu me lembro da rebeldia, que é o ponto contrário, para que nós, na dualidade da luz e da sombra, do dia e da noite, tenhamos também o ponto de vista que, de acordo com o grau pessoal de cada um, também está um pouco no nosso coração. E nós celebramos agora, né, com a cultura popular, aos 80 anos do desencarnado, em memória do Raul Seixas, ele tem uma música que ele dizia que ele tinha um pouco de constrangimento com Deus, porque Deus estava em tudo que ele fazia, né? Até no banheiro, né? Uma música chamada Paranoia, né? Tinha medo, né, que Deus estivesse ali vendo o que eu estava fazendo e achava que isso poderia ser um pouco indiscreto da parte de Deus, né? E é verdade, né? De certa forma ele tinha razão, né? Porque a mãe dele tinha dito, onde você for, Deus vai atrás, Deus vê tudo aquilo que você faz. Aí ele bota na música, mas eu não via Deus, achava assombração. Né? Um rebelde, considerado muitas vezes, né, louco na procura do caminho que fazia e se envolveu com as sombras, né, que existem, as sombras, o contrário da luz, que até hoje estão, né, tentando atrasar o processo evolutivo da nossa humanidade, porque nós criamos nesta ideia de nos aperfeiçoarmos um preconceito de santificação que não é verdade, né? Uma santidade falsa, me permitam, né, usar a expressão carolismo, né? Que é aquela beatitude que nós não temos e fingimos ter, né? Para tentarmos, de certa forma, nos auto-enganar até. E veja que é muito complexa nesta questão a alma humana no ponto de vista do auto-engano, do egoísmo que nós temos dentro de nós, e precisamos trabalhar isso no silêncio da nossa consciência, porque ali estão as vitórias e as derrotas, como diz o Evangelho, aonde nós vamos prestar contas para Deus de misericórdia, não para um Deus vingativo, e para um Jesus de misericórdia, não para um Jesus autoritário que sentenciava, porque ele muitas vezes disse, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, e eu também não vou, apesar de poder, né, porque ele já tinha uma autoridade espiritual para isso, te julgar. Né? Vai e cuida da tua própria semeadura para que a colheita não seja, né, um vale de lágrimas e sofrimentos. Isso tudo caminhou pelos séculos até nós. Está no Novo Testamento bem claro. Né? Hoje, depois de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de estudarmos e de observarmos muita literatura espírita, filmes, palestras e raciocinarmos, não é preciso ver o espírito, não é preciso, né? Como disse o Raul Seixas, né? Não via Deus, achava assombração, né? Mas sim buscarmos uma fé humilde que vê na natureza o resultado de um Pai bondoso que nos criou com perfeição e nos deu, portanto, a oportunidade de construirmos a nossa própria história para que não fôssemos iguais à inteligência artificial de Deus, né? Que não fôssemos robôs de Deus que teria nos criado perfeito para o deleite dele. Não teríamos história, né? Sou perfeito, mas eu não sei o que é o outro lado, a dualidade da vida. Então ele nos deu, por amor, esta oportunidade infinita de transformação para o melhor. E até eu vou insistir, né? Que ficou engraçado, mas nós somos sim uma metamorfose ambulante, até certo ponto, né? E a opinião formada vira absoluta verdade, que não serve para nada. Mas também é claro que você tem que tomar uma decisão, como nós dissemos, entre a luz e a sombra em determinado momento da tua existência. E essa existência, ela é oriunda da centelha divina há milhares e milhares de anos atrás, explicada também no Pentateuco do Allan Kardec, a Gênesis, que entende então que os 7 dias da criação era uma metáfora bíblica, que vai um pouco além disso. O universo é muito maior
do que a nossa capacidade matemática de entendermos o tempo e o espaço. Hoje um pouco mais ampla, né, a nossa visão da matemática, mas se considerarmos, né, desde as cavernas até hoje, não vamos falar de outras colônias espirituais ou de civilizações que passaram pelo planeta aqui mais avançadas, porque aí confunde um pouco, mas é possível também entender que sim, que isso é possível que acontecesse dentro do critério que Jesus disse: há muitas moradas na casa de Deus. O que significava, né, que todas as estrelas, todos os planetas e todas as dimensões são povoadas pela luz de Deus. Ele é muito mais rico, né? A infinitude de Deus é muito maior do que a nossa vã filosofia espírita até mesmo é capaz de sentir. Sem os exemplos do Chico Xavier, sem os exemplos do Divaldo Franco, de outros que virão, né, nessa esteira, mas também sem a nossa própria convivência com o nosso Deus interior, que mesmo nas nossas dificuldades e no processo de santificação não nos abandona, porque nem uma ovelha se perderá. O rebelde acha então que eu renunciar aos vícios e procurar virtudes e dever, a vida vai ficar sem prazer, vai ficar chata, vai ficar tediosa, né? Que nós precisamos então, né, na arte usar, né, subterfúgios, né, de psicotrópicos para criar, para ver o mundo da ayahuasca e das drogas ilícitas, né, para encontrar nessa dimensão a transcendência espiritual, a transmutação. Mas com um pouco de esforço da boa vontade, né, a gente encontra isso ao cozinhar um alimento, vendo ali, né, ao olhar para o céu, né, ao acordar de manhã, né, ao levantar o dedo, né, quando a gente tem uma unha encravada, a gente já sabe quanto é ruim, né, você colocar a mão no bolso, porque aquilo vai doer, no inverno vai ter as rachaduras, qualquer espinho, né. Um fiapo de nylon de uma meia que ontem entrou no meu calcanhar quando eu pisei, né, doía, igual o espinho na pata do leão. Então essas pequenas dores ou grandes dores que nós vamos tendo, elas precisam de alguma explicação para que a vida tenha algum sentido. Nós não vivamos essa pressa que é de chegar ao túmulo pensando, né, no passado que já foi. Numa nostalgia, né, quando nós achamos que já estamos no fim, não sabemos quando chegar a hora, né? Até brinquei hoje que eu vou entrevistar uma pessoa que se chama Matusalém, sexta-feira. E o Matusalém viveu 800 anos, segundo, né, a história. E segundo os cientistas aqui desse planeta, já a próxima geração, que não a minha, vai viver 150 anos. Porque nós vamos poder trocar rim, nós vamos poder trocar olho, nós vamos poder trocar braço. Já tem um cientista brasileiro, que é o Miguel Nicoleles, que em 2014 já tinha interação de uma perna mecânica com funcionamento eletrônico do cérebro que conseguia chutar. O ciborgue, né? Para quem é mais velho vai lembrar do homem de 6 milhões de dólares, né? Que a gente via, né? A inteligência artificial. Eu li um livro do Ramatiz, que é o Evangelho à Luz do Cosmos, e ele falava, né, que os robôs vão pensar. 1950, quase 100 anos atrás, né? Então hoje todo mundo está apavorado com isso, como se fosse, né, uma surpresa para Deus, né, como se um dos nossos filhos ou amigos ou parentes tirasse 10 numa prova e a gente se surpreendesse. Oh, como é inteligente, mas ele estudou, né? Então nós vamos evoluindo, mas a perfeição é um parâmetro de imortalidade que nós não vamos atingir com facilidade, infelizmente, né, claro. Mas o próprio Jesus não teve esse privilégio. E seria um privilégio se Deus tivesse criado um espírito sequer já com facilidades intelectuais que outros não têm. Com facilidades emocionais que outros não têm, né? Porque não é só inteligência, é a inteligência e o coração. A inteligência é a inteligência emocional. E eu ouvi falar recentemente, que eu ainda não meditei muito sobre isso, mas achei bem legal a expressão inteligência espiritual, que é exatamente, né, um pouco mais interessante no sentido de que a gente precisa usar esta emoção para focar na administração da reforma íntima, que é: eu quero sair desta encarnação um pouquinho melhor do que eu entrei, né?
Então, quer dizer, pelo menos melhores do que ontem nós precisamos estar. E aí exige, né, uma certa paciência, como uma virtude a ser exercitada, de que a transformação moral não é tão simples assim como a gente possa imaginar. E a paciência do nosso Deus Criador, ela é simples. Se nós sairmos dessa existência com 1 milímetro a mais do que nós entramos, né, de sabedoria e de amor, já é um progresso. A lei que está também no Evangelho é de progresso. Então eu particularmente, né, interpreto que quando Jesus nos convidou a andarmos na direção da perfeição, é como se nós chegássemos aqui, o que eu me lembrei agora de uma grandiosidade das maravilhas do passado é da muralha da China, né? Quando eles decidiram, alguém tomou a decisão para construir a muralha da China, né? E começou pela primeira pedra. Está aí até hoje, ó, as pirâmides. Nós vemos do ponto de vista materialista. O próprio planeta vai ter, né, um fim material. Mas a alma não. A alma encarnada, somos nós aqui ocupando um corpo, o espírito imortal, nenhuma ovelha se perderá, tem um infinito pela frente. Né? Então, eu escrevi e gravei uma música em 2011 que se chama Sobreviva. E era no momento que eu estava lá em conflitos, como todo ser humano que está encarnado no mundo de provas e expiações está em conflito, porque ainda nós não tomamos a decisão completa entre a luz e a sombra. A gente não sabe quais serão os nossos testes até o último segundo desta encarnação. Mesmo sabendo e sendo espíritas, nós ainda podemos errar. E ainda vamos errar. E ainda podemos renegar, inclusive, todo esse conhecimento, toda essa cultura, e ainda nos intoxicar disso por uma razão distorcida, né, e nos vitimizarmos. E a música diz assim: tire algum valor da sua dor e sobreviva. Você não pode morrer, você não pode, não importa o tamanho da ferida, você não pode morrer. Mas não pode morrer fisicamente. Não pode morrer espiritualmente. Né? Terás que suportar dia após dia, às vezes um sorriso, às vezes agonia. As máscaras, o amor, hipocrisia. Você não pode morrer, você não pode. Talvez alguém me disse aqui, né? Estava triste, né? E eu escrevi, fiz uma música. E gravei uma música, né? Num CD que eu gravei em 2009. Nós não podemos morrer, mas nós comentamos aqui, né, nos livros que o André Luiz autorizou e orientou com a vontade de Deus, dramaticamente para nós que somos teimosos, né, que espíritos rebeldes podem chegar até a dita segunda morte, que seria uma atrofia do corpo espiritual, de tanta revolta contra Deus, que nos transformamos em quase que uma nova semente, atrasando nosso processo evolutivo muito, insistindo, né, em desafiar a lei de causa e efeito, ou seja, né, as razões das sombras, das obsessões, do joio que Jesus dizia, né, porque o mal existe, infelizmente, devido ao próprio livre-arbítrio que Deus nos deu, que traz, pela ação dos falsos cristos e falsos profetas, conhecimentos profundos do Evangelho, inclusive das leis que Jesus fazia milagres. Mas ainda se consideram capazes de desafiar, né, a grandeza de Deus. E Deus permite. Só que isso vai gerando um envelhecimento espiritual. Nós temos, para facilitar a nossa vida, Allan Kardec foi muito, né, pedagógico, então nos colocou com 3 componentes. O espírito, que é a nossa consciência, eu penso, logo existo, eu sinto e não posso morrer, nem que eu queira. Né? Nem que eu queira. Por isso o suicídio é um desespero terrível, mas você não morre. E muitos espíritos insistem vida após vida, até que voltam com limitações físicas, sem pernas, sem braços, quase sem boca, para não poder se suicidar. Para poder, aqui neste plano, que eles dizem que é o mata-borrão, ou seja, a esponja, né, aquela da pia que tira a gordura, é o nosso corpo de carne,
que nós criamos pelo pensamento, pelo sentimento, a sujeira espiritual, as coisas ruins, também coisas boas, é claro, né? Eu estou falando dessa parte dos seres perfeitos que se impregnam no nosso corpo espiritual, aqui na Terra, né? Porque é um dentro do outro, como se fosse, nós somos moldados, né? Como se fosse a forma, né? O corpo físico sendo formado pelo perispírito, mas ele fica, né, preso, encapsulado, sendo que a reencarnação é uma lei, e se não fosse assim a gente sairia, né, do corpo por rebeldia. Nós não podemos, senão é suicídio. E aí nós vamos drenando do corpo espiritual essas energias. Vamos fazer um processo digestivo que é mais fácil para entender. Como uma batata, essa batata ela vai se digerir no meu estômago, o que eu não precisar eu vou transformar, né, em excremento, que vai voltar para a natureza. A energia negativa, o miasma, é como se fosse isso. Como se fosse um intestino espiritual preso que eu tivesse que botar para fora, através das células. São energias. E o contrário disso é a energia do passe, a energia do amor, a energia do bem, a energia da luz e a energia que cura. Por isso que nós precisamos prolongar a reencarnação. Por isso que Deus permite a ciência da reencarnação, e na reencarnação, a ciência médica mesmo, né, prolongar a vida, e nós podemos viver 150 anos com qualidade de vida. Porque é um contrassenso, né? Se a vida não é, aparentemente, se a vida não é deste mundo, verdadeira vida, mas eu tenho que viver um montão de tempo aqui, qual é a lógica disso? É justamente isso, é limparmos o nosso corpo espiritual e aprendermos o valor das virtudes, aonde nós ganhamos o pão com o suor do nosso próprio rosto, nós trabalhamos, nós temos que nos confraternizar, nos encontrarmos uns com os outros, às vezes não por acaso, às vezes, né, com grilhões, né? Grande parte das vezes na família nasce o inimigo da vida passada como pai, como mãe, como irmão, e são obrigados ali a discutir questões de herança, a questões de amor, a questões de cuidados dos mais velhos, a questões de fidelidade, de solidariedade, e com o esquecimento pela misericórdia de Deus das vidas passadas, mas com a intuição, né, com a energia ali de que eles já se enganaram noutra vida, já se traíram, já se abandonaram. Mas os gregos já sabiam, né? Quem te feriu vai te curar. É o amor a maior lei do universo. Esse é um roteiro de perfeição que Jesus nos deu. Quando se ajoelhou no lava-pés para mostrar a humildade de um rei que se engrandece, né, com a simplicidade, São Pedro, que não era São Pedro na época, né, virou depois, disse que aquilo diminuiria a grandeza espiritual de Jesus. Mas como nós dissemos, para fazer um fechamento dessa ideia de perfeição, Jesus já tinha feito o seu processo de aperfeiçoamento espiritual e ainda podia materializar um corpo físico quando veio. Porque depois de um tempo, ainda hoje ele pode, mas ele está também, como todos nós, sujeito à expansão constante da luz. A luz é como, né, um coração, ela se fecha e se abre, né, como uma onda, né, que se chama sístole e diástole, para que ela se expanda cada vez mais, porque é a lei de progresso. Então, mesmo em qualquer direção que a gente vá, no aparente erro, no aparente dor, até mesmo no fracasso, até mesmo esses espíritos que se lançam aos abismos dos infernos astrais, ao qual ainda nós somos atraídos, tirarão sabedoria disso, em algum momento. Porque o universo é organizado com perfeição por Deus, que não foi criado, que é eterno e infinito, e nós estamos subordinados a esse Deus que nos ama e nos permite a vinda de um Jesus misericordioso, que também nos enviou o Consolador prometido para o final de tempos de choro e ranger de dentes do planeta Terra, mas que ainda trará muito trabalho para todos nós. Porque se eu conseguir a porta estreita, e espero que eu consiga entrar num planeta de regeneração, estarei um pouco feliz. Mas o que me garante que pessoas que eu ame não estão no mesmo ritmo que eu? Estão fora da caridade na salvação. Olha como é bonito isso, né? Porque eu não vou ser feliz se eu souber que pessoas que eu amo vão reencarnar num planeta primitivo, porque não conseguiram evoluir o suficiente para amar. Não conseguiram, né? Assim como eu preciso da misericórdia, eu também tenho que dar misericórdia. Eu também tenho que entender que a caridade é amor,
que se Jesus não julgou, quem sou eu para julgar o meu semelhante? E existem casos, né, da literatura espírita que mostra que juízes que erram, né, muitas vezes não são até juízes nessa vida, mas foram juízes por preconceito, vingativos, né, eram muito piores nas outras encarnações. Né? Então também foi no processo que está no Evangelho de orientação da justiça divina, que nos acalma o espírito, com a mesma medida que nós julgarmos o semelhante, né, nós vamos receber de volta aquela energia, porque o que sai de nós volta para nós. Né? Então, se eu sentencio pelo mal, e aí no Pai Nosso Jesus disse, né, para acabar com toda essa teia de reencarnações obsidiadas e obsessivas, uma hora o inimigo vence, uma hora ele perde, né, na roda da reencarnação, uma hora eu estou com vantagem, eu cravo a espada e esqueço. Numa hora ele está com vantagem, me crava a espada pelas costas, né, e ele esquece. Mas daí eu me encontro com ele na outra e na outra vida, até às vezes nascer no mesmo útero. E ali brigar no mesmo útero também, inclusive, né, de tanta teimosia, existem irmãos univitelinos que um mata o outro dentro do útero. Não sei como isso acontece, pela mente ali daqueles espíritos. Ou nascem chipófagos, né, no mesmo corpo para se suportar, porque aí são obrigados a se suportar, né, duas cabeças, mas um só coração, que não tem como separar, porque só o amor é que liberta. Só que isso pode levar ao infinito. Então nós estamos nesse momento, nessa encruzilhada. Vamos sair do mundo de provas e expiações, onde a caridade e a reforma íntima nos obriga a tomar a decisão. Se eu quero realmente perdoar, ou se eu quero continuar, né, escolhendo pela sombra e pelo julgamento, né, e achar que eu sou vítima de alguma coisa. Porque ninguém que está aqui neste plano reencarnado é vítima de injustiça. Se nós tivéssemos já, né, a grandeza de Jesus, ou de Chico Xavier, que seja, que estava aí por amor também, mas de outros tantos, nós já teríamos aí a mãe do Chico Xavier encarnado em mundos superiores. E se fôssemos missionários, a gente tem repetido, então, né, não teríamos tantos problemas, né? E eu vou concluir, porque hoje eu estava ouvindo, né, uma das músicas do Conflito, do Raul Seixas, né? Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver, né? E as perguntas continuam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. É verdade, né? A verdade, aqui nós estamos filosofando, é tão bom, não poderia ir para a praça pública e ficar lá filosofando, e aí eu vou chegar em casa, né, e cortar a luz, porque eu não paguei, porque eu não trabalhei para pagar a luz. Haverá choro e ranger de dentes nesse sentido também. A simplicidade está no microcosmos e no macrocosmos. A verdade do universo, ela é simples dentro de nós, porque Deus está dentro de nós. Não exige que eu seja um físico nuclear para aceitar Deus, né? O artista, ele colocou esse conflito de uma maneira tão bela que realmente nos faz pensar, né? Porque mesmo que Jesus fosse Jesus, ele comia, ele tomava banho, não é? Ele dormia, porque ele veio para cumprir a lei, ele disse, não para distorcer a lei. Então ele não podia sentir a dor, né? Ele não podia simplesmente aparecer como sei lá, um guru qualquer, né, e não passar pelas condições humanas que nós passamos, porque ele queria exemplificar que a liberdade está no amor. E que ele venceu o mundo quando apareceu em espírito, né, já que seu corpo foi destruído pelo mal dos romanos, de medo do poder da terra, e que a vida continua. E ele já tinha essa perfeição, então já estava, né, além das questões kármicas que nós estamos envolvidos, mas nós não. Nós estamos presos à lei de causa e efeito. Hoje nós somos a melhor versão de que nós podemos conseguir ter até hoje. Não adianta, né? Se nós hoje não gostamos de nós mesmos, né, imagina no passado, né? Então o que o orgulhoso faz? Ele nega. Não existe reencarnação. Eu não fui pior do que eu sou. Meu cérebro me basta, né? Eu consigo comprar uma BMW, né? Eu consigo, né, ganhar, né? O Cristiano Ronaldo ganha 500 mil euros por gol. Né? Que sentido lógico tem isso? Tomara que ele aproveite bem isso, né? E que faça um sentido para a vida dele, porque Deus permite. Ele conseguiu criar, ele mentalizou, né? Um dia nós vamos mentalizar mundos, planetas, sóis, mas agora a gente tem que mentalizar, né, a paz interior para poder lavar a louça com calma, que já é um progresso. É simples, né? E o ser de perfeitos, então, é isso. Nos assustaria se nós tivéssemos que sair dessa encarnação parecidos com Jesus, né? Perfeito como nosso Pai que está no céu.
Não chegou até nós a explicação que ele dava para os apóstolos, mas ele voltou para dar nos evangelhos, né? É a filosofia espírita que traz este processo gradual de reforma íntima, de transformação, de erro e acerto na balança da consciência que a gente vai administrando. Porque, né, não sei porquê, mas também, né, o poeta rebelde disse que para a consciência eu não posso mentir, pois o meu travesseiro não me deixa dormir. Então a gente dorme, a gente deita, a gente sai do corpo, encontra toda a nossa hipocrisia, todos os nossos inimigos espirituais, volta para o corpo. Tem um caso num livro espírita que fala disso. A pessoa fingia na sociedade que era santinho e fora do corpo ia cada um para um lado. Fazer o que aquilo não estava resolvido dentro deles. É um trabalho pessoal. Ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E eu poderia ficar filosofando nesse sentido prático que eu uso para me movimentar todos os dias. Não é só o cortisol que eles dizem, né? Que o cortisol é um hormônio que a gente tem para sair da cama. Quem tem depressão tem baixo cortisol, né? Não consegue se mexer, não tem vontade de fazer nada, tem depressão. Mas é a fé de que a vida nos aperfeiçoa, nos lapida e que nós podemos, pela força da vontade, fazer este processo mais dinâmico, saboroso e feliz. É a maravilha do Espiritismo. Muito obrigado pela oportunidade de pensar com vocês sobre isso, porque aprendo pensando também, e que nós possamos juntos honrar, né, a memória de tantos que trabalharam esta doutrina magnífica, pelo menos, né, uma fração. E que Deus, nesse momento, esteja como nós pedimos pelo soldado romano, diante de que, mesmo que não sejamos totalmente dignos, que ele entre em nosso coração com visão de amor, com sentimento de paz, que Jesus nos auxilie, e que aqueles que aqui não estão, e que até mesmo na negação, possam receber pelo menos um pouco de bênção, que sejam inimigos que iluminados pelo amor de Deus, que tanto bem já fez para nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado a todos, e que assim seja.